O nosso cérebro, gente, é uma máquina incrível, né? Difícil de ser estudada, mas com potencialidades enormes. E será que você está usando tudo isso de forma correta? De forma a tirar o melhor dele? Por exemplo, o cérebro é decisivo na hora de se comunicar bem, mas é preciso treino e conhecimento das ferramentas corretas. É por isso que eu converso agora com a Cíntia Lopes, que é psicóloga e mestre em psicologia, e também a Marcela Ferreira, que é psicóloga e coach. Sejam bem-vindas, tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Bom, vamos começar, já que essa máquina é tão potente, né? E a gente não sabe, às vezes, usar, ele nos engana de vez em quando. Sim. Que estímulos a gente deve dar ao nosso cérebro para que ele possa exercer sua melhor função? Eu acho que a primeira coisa, Gisele, que a gente precisa prestar muita atenção é que as pessoas falam o seguinte: Marcela, eu treino ou eu até sei o que eu preciso me comunicar, sei o que eu preciso falar, mas chega na hora, parece que me dá um branco. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso cérebro ele foi programado para nos proteger. Nós não temos medo de falar em público, a gente tem medo da rejeição, a gente tem medo da reação do outro. Então, isso significa que não existe uma incapacidade na comunicação, você não é incapaz daquilo. É o seu cérebro lhe protegendo de algo que você não está à vontade. De algo que você não está à vontade. Faz sentido, né? A gente fica com medo. Então, é importante sim o treino e também, né, respondendo a tua pergunta, como potencializar isso, é você prestar atenção também na qualidade do seu pensamento antes de uma comunicação. Então, qual é o recado, qual a mensagem que você está dando para o teu cérebro antes de ir para aquela apresentação? De que você vai pagar mico? De que não vai dar certo? Se você for com esse pensamento, mesmo sendo inconsciente, ele acaba aparecendo na sua postura naquele momento. Então, é um treino antes ali. Eu tenho, existe uma ferramenta para eu conseguir dizer para ele: olha, querido, vai dar tudo certo, vou arrasar? Gisele e Marcela, tem vários recursos que a gente pode promover para estimular o nosso cérebro, como, por exemplo, a postura, a linguagem corporal. A nossa comunicação é essencialmente não verbal. Então, quando, por exemplo, eu, de forma consciente, jogo os ombros para trás, o olhar projetado, quando eu coloco brilho nos olhos, textura no rosto, eu digo não só para o meu interlocutor, para o meu ouvinte, mas para mim também que eu estou preparada, que eu estou num estado de prontidão, que eu tenho coragem. Então isso gera credibilidade para o outro. Quando eu conto uma história, por exemplo, todos nós amamos as histórias. Quando nós contamos uma história para o ouvinte, aquilo passa direto do senso crítico dele e vai para o inconsciente, ou seja, ele recebe com maior facilidade, facilita, cria uma atmosfera positiva para a comunicação. Quando eu demonstro, Gisele e Marcela, para o meu cliente que eu conheço o problema do cliente, eu sei como resolver. E o que vai acontecer se ele não resolver aquele problema? Eu crio também uma atmosfera positiva que dá a mim credibilidade e gera uma atmosfera de confiança. Que maravilha, gente. Isso quer dizer, é um treino. Quem morre de vergonha? Tem gente que passa mal. Tem gente que morre para falar em público, que prefere, enfim, qualquer outra coisa a falar em público. Essas pessoas, elas também podem alcançar, a partir de um treino, a partir dessas ferramentas, e enfrentar esse público? Falando um pouco da questão mesmo da neurociência, o que a gente entende disso é que quando é grande, o cérebro se desespera. Certo. Então, assim, começa fragmentando isso, começa com pequenas ações. Então, prepara uma apresentação e faz para 5 pessoas. Prepara a qualidade do seu pensamento, faz para 5, daqui a pouco você vai para 10. E automaticamente, porque o cérebro ele não tem muita noção do que é real e do que é imaginário. Por isso que o medo é sempre maior antes. Ele sempre vai ficar com medo antes, mais do que quando ele está vivendo. Claro, é verdade. É a nossa mania de antecipar os problemas, de sofrer por antecedência. Isso. Então entenda qual é o resultado e treine pequeno. Um pouco todos os dias, ou um pouco por semana. Principalmente para essas pessoas que têm pavor. E automaticamente, o que vai acontecer? A primeira vez que a pessoa for, ela vai sentir medo, porque o cérebro está protegendo. Mas ela passou e ela fala, opa, dá. Então ela vai para a próxima. Na neurociência a gente entende que ela libera dopamina aí. Então isso vai dar vontade de continuar. Porque quando o cortisol aumenta, o estresse aumenta no nosso organismo, que o medo faz isso, ocasiona isso, a pessoa quer se proteger. Então, um pouquinho de cada vez até chegar no grande. Perfeito. E a partir daí, com essas técnicas, a gente consegue trazer confiança pra gente e também
influenciar mais as pessoas que estão nos ouvindo, doutora? Com certeza, medo e ação não combinam, né? Quando você vai para a ação, como disse a Marcela, o medo não tem outra forma senão bater em retirada. Por isso, né, você se desafiar, porque uma coisa eu sei sobre o nosso ouvinte, Gisele, todos nós não nos julgamos bons o suficiente e nem inteligentes o bastante. Então a gente já tem aquele déficit de autoestima. É quando a gente enfrenta o medo com preparo, com organização do pensamento, com várias técnicas de comunicação, semblante arejado, sorriso, o preparo anterior, tudo isso facilita no processo de comunicação, gera credibilidade e facilita, porque a maioria das pessoas morrem de medo, não de falar em público, como disse a Marcela, mas o medo de errar em público, de fazer papel de bobo, de não ser amado, de ser criticado. Então tudo isso nós desenvolvemos, né, a comunicação das pessoas para que elas falem com desenvoltura e com naturalidade em qualquer ambiente. Que maravilha. Meninas, amei vocês aqui, viu? Doutora Marcela, doutora Cíntia, obrigada pela participação. Também. Uma ótima semana, então. E vamos começar com confiança, mostrando aqui, né? Para todos nós, dizendo que a habilidade para expressar uma ideia é tão importante quanto a própria ideia. Olha aí, perfeito. Obrigada, meninas. Até uma próxima. Agradece.